ele não sente sentimentos de culpa, nem remorso. Eles são frios. Onde ele está presente, está mesmo frio. Aqui a Bíblia praticamente está a falar para nós que a nossa luta não é contra a carne e a carne e o sangue. Praticamente a carne e o sangue é a composição do ser humano. Então a nossa luta não é contra o nosso semelhante, mas é contra as hostes espirituais, é contra os príncipes da maldade, contra praticamente os espíritos maus. E eu vou falar a partir mesmo destes, que é a nossa, onde tudo começa. Onde tudo começa. Ok. A minha pergunta foi, como é que começou? Ok, como é que tudo começou? No outro dia já dizia, mas nunca é demais. Sim, tem como tudo que... começou assim. A nossa cultura, nós africanos, feitiço para nós é cultura, é tradição. É normal. É normal. Em todas as tribos tem sempre um representante. E desta, meu avô, praticamente, pai do meu pai, foi chamado enquanto estava em vida de Velho Bengo. Então, Estevão Mondo, mais conhecido por Velho Bengo ou Soba Bengo. Ele era um regedor. Regedor praticamente é um conselheiro-chefe dos Soba. Soba é praticamente chefe tribal de uma determinada comunidade. Então, sendo regedor, ele era conselheiro de 5 Sobas. E esses 5 Sobas governavam ou administravam 5 aldeias. Essas 5 aldeias estão situadas na província do Uís, município de Alto Cauale, antigamente era chamado Cangola, e comuna do Bengo, também no bairro do Bengo. É lá onde tudo começou. Tinhas quantos anos nessa altura? Na altura, antes... Quando deste conta que estás nesse mundo, assim, olhaste e disseste, não, aqui alguma coisa está a acontecer. Isso tinhas mais ou menos quantos anos? 2 anos. 2 anos. Sim, com 2 anos já anos. Tinhas contacto com lá o outro lado? Sim, praticamente com 2 anos já estava no ritual da iniciação. 2 anos é no ritual de iniciação. Sim, ritual da iniciação, onde também tive o privilégio de conhecer o príncipe do outro lado. Praticamente os atributos que os cristãos dão a Jesus Cristo, no outro lado é dado a Lúcifer. Sim, né? Mas nessa altura, com 12 anos que você já... 2 anos que você começou a ter esse contato. Com certeza. E a princípio também cresci numa fazenda, distante das pessoas normais. E lá nessa fazenda, na ausência de... Só praticamente era visto pelos meus avós e pelas pessoas que também faziam parte do sistema. O sistema que é... Como é que vamos? Feitiçaria? Qual é o nome correto para atribuir a esse sistema? Praticamente, é mesmo de feitiçaria, os feiticeiros. Ok. Você convivia com eles aí naquela área? Com certeza. Eu recebia a visita deles. E também praticamente convivia com os escravos. Na nossa língua materna é chamado de Mayombola. Mayombola praticamente são pessoas que as pessoas normais acham que são pessoas de outro mundo, ou almas de outro mundo. Mas na verdade não é isso que acontece. Não é isso. Deixa já lhe perguntar uma coisa assim, rápido, porque hoje temos muitas perguntas, o Gabriel. Há aquela história que se conta que a pessoa já morreu aqui em Luanda, mas está em Cabinda a trabalhar, está no Uíja a trabalhar. Isso é verdade? Bem, é mesmo isso também que estava mesmo para falar, porque Mayombola tem mesmo esse processo. É? Sim, é um processo que os espíritos, em colaboração com os seres humanos, realizam. Como temos o processo, a primeira parte, temos o processo de, como é que eu posso dizer? A ilusão da visão. Ele cria uma ilusão da visão, ok? Imaginemos que o Gabriel está aqui e o tio do Gabriel, de acordo com a nossa tradição, o tio do Gabriel quer vender o Gabriel para uma determinada família ou para um determinado feiticeiro e ele quer comprar este. Então, para manipular a visão das pessoas normais, o que acontece? Eles simplesmente vão manipular a visão das pessoas, vão pôr um animal, ok? Este animal, seja ele o animal ou qualquer tipo de objeto, é posto num lugar e este lugar, eles retiram a pessoa é vendida e todos que estiverem ali vão ver que é uma pessoa que morreu ou morreu por acidente ou por qualquer coisa, mas que esteja morta. As pessoas todas
as pessoas que conheceram essa pessoa vão ver que é mesmo ele sendo que está morto, que está sendo enterrado. Mas na realidade não é a pessoa que morreu. A pessoa foi levada. Ele vai ser escravo, vai trabalhar naquele determinado lugar, o espaço geográfico em que ele está, em que ele foi vendido. Ele lá vai trabalhar como homem assim mesmo de carne e osso. E as pessoas, as famílias e amigos vão pensar que enterraram o fulano de tal, enterraram o Gabriel, enquanto não enterraram o Gabriel, enterraram o animal, o objeto. Isto acontece. Quem faz isso são os espíritos. Os espíritos têm o poder suficiente para fazer isso. E na sua maioria dos grupos, praticamente, que fazem isso são os espíritos amigos. Os espíritos amigos temos a divindade satânica. Da divindade satânica temos o primeiro grupo chamado espíritos amigos. Esses são especialistas simplesmente em criar esse tipo de manipulação. Fazer aparecer as pessoas que já morreram faz tempo, para conversar com as pessoas vivas, dizer que o fulano de tal ainda não morreu, mas continua a viver. Mas, Gabriel, as pessoas que fazem pacto tem algumas pessoas que, por exemplo, você, de acordo com a sua história, você não teve a possibilidade de escolher. Você já, com 2 anos de idade, já foste dedicado lá. Portanto, não é uma pessoa que tem 14, 15 anos, está no seu perfeito juízo e tem a possibilidade de escolher. O teu caso é excepcional nesse sentido. Mas qual é o objetivo de estar lá no outro lado? É para quê? Estar lá é para fazer o quê? No fim das contas, por exemplo, quem está aqui do outro lado, nesse lado, né? Estamos a esperar o céu, a gente faz tudo para imitar Cristo, porque queremos ir ao céu e tal, queremos cumprir a palavra. Nós fazemos isso. Quem está lá do outro lado é para quê? Faz o quê? Qual é a missão? Muito bem. Do outro lado, os que estão no outro lado também são enganados. Principalmente os feiticeiros. Eu estou a referir aos feiticeiros da magia negra. Os feiticeiros da magia negra, na sua maioria, são bem enganados também. Porque eles são dados praticamente a ilusão de que eles estão a viver num mundo diferente do nosso mundo físico, o mundo espiritual, em que eles lá têm riqueza, os espíritos manipulam a eles de que eles têm riqueza, têm um mundo só mesmo para eles. Ele lá é rico, mas no meu mundo real eu sou pobre. Sim. É só riquezas. É só riquezas, praticamente, que eles manifestam. E também dão esperança de que depois deste mundo, nós teremos outro mundo melhor que vamos viver eternamente, de que o próprio Lúcifer vai fazer o quê? Vai governar e será um paraíso nesta terra. Bem, é uma realidade. É uma realidade. Sim, acontece mesmo, porque há uma... Como é que eu posso dizer? Há uma rede mundial, a nível mundial, em que todos os feiticeiros utilizam um tipo de objeto, um tipo de madeira. E esta madeira sagrada é chamada de Hollywood. Ok? Hollywood significa madeira sagrada. Hollywood para os ingleses significa... é uma palavra composta, chamada compound words. São palavras compostas. E nós aqui em português chamamos de palavras compostas por aglutinação. Sim. Entre elas está o Holy, que significa sagrado, e o Wood quer dizer madeira. Então, madeira sagrada. A madeira sagrada é a nível mundial. Todos os feiticeiros utilizam esta madeira sagrada para se deslocar de um lugar para outro. E o próprio feiticeiro também tem que ter fé. Os feiticeiros têm mais fé do que um próprio cristão, que praticamente as pessoas que se dizem cristãos. Porque ele tem que ter fé de que esta madeira, esse objeto, vai lhe transportar daqui, da província de Luanda para a província de Malange, ou de Malange para a África do Sul. Ele tem que ter essa confiança. Ele tem que ter a certeza de que o espírito, ele vai ter confiança no objeto. E o espírito vai operar milagre mediante a fé que ele vai pôr nesse objeto. E ele não pode praticamente quebrar a regra. Se ele quebra, cai. A Bíblia, em Salmos capítulo 34, versículo 8, diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Jesus também disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o quê? O reino do céu. Mas aquele que faz a vontade de meu quê? De meu Pai que está no céu. E outra coisa também diz assim: nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. E nenhuma árvore má pode produzir frutos bons.
Assim também podemos comparar. Quem está em Cristo, nova criatura, pelos seus frutos conhecereis. De que lado nós estamos? E também eu gostaria de dizer que muitos cristãos dizem que Deus é bom, Deus é amor, mas todavia não há evidência do amor de Cristo na vida dele, ele torna-se mentiroso. Quando eu digo assim, Senhor é bom, Deus é amor, e ele não mostrou evidências na minha vida que prova que Deus é amor, eu estaria a mentir quando eu pregar que Deus é amor. Não é? Porque a Bíblia diz assim, façai prova, provai e vede que o Senhor é bom. Nós devemos primeiro pedir ao Senhor prova, e Ele vai nos mostrar essas provas. Bem, o grande conflito se decorre na mente humana. A mente humana é o campo da batalha entre o bem e o mal. Satanás e os seus demônios e os seus agentes da elite das sociedades secretas utilizam meios e métodos para conquistar a mente humana, para prender a mente humana. Por outro lado também, Jesus Cristo utiliza meios e métodos para conquistar o ser humano, para atraí-lo ao quê? A salvação que ele mesmo deu através da sua morte na cruz. Então, a dúvida em si, existem dois tipos de dúvida. Eu posso até comparar dois tipos de dúvida. A dúvida que busca a verdade e a dúvida da incredulidade. Mesmo tendo as evidências que provam da dúvida que ele tinha, ele não aceita. Porque religião significa ligação. Aquilo que te liga ao teu próprio Deus. Às vezes nós confundimos entre o culto de adoração e adoração. Culto de adoração é diferente de adoração. Adoração é estilo de vida. Aquilo que eu faço diariamente. Praticamente o meu estilo de vida, o meu hábito, as minhas práticas do dia a dia me diz a quem eu estou adorando. Eu não queria contar de jeito nenhum, porque eu sabia praticamente o conceito, sabendo já a tradição ou a mente africana, praticamente a mente africana, de que a mente africana tem medo do feitiço. Está no preconceito do medo. Medo. Os africanos, praticamente, os feiticeiros negros africanos, praticamente que utilizam a magia negra, porque a magia negra é assassina. A diferença entre a magia branca e a magia negra é que a magia negra é assassina. E a magia branca é mais perigosa do que a magia negra. Mas os feiticeiros, as pessoas têm medo dos feiticeiros. E em vez de ter medo, praticamente, até os próprios cristãos também têm medo dos feiticeiros. Enquanto os feiticeiros que teriam medo dos cristãos, eles estão a fazer o inverso. Foi em 2008, depois da minha conversão. Passou 6 anos, eu não queria contar a minha experiência, porque eu tinha receio. Eu não queria de jeito nenhum. Até fui obrigado, praticamente, Deus permitiu com que eu ficasse doente gravemente para que eu pudesse contar a experiência, porque Deus dizia que eu tinha que contar essa experiência para a honra e glória do seu próprio nome. Eu resisti por muito tempo, mas aproximadamente 2014, em dezembro de 2014, estava prestes a morrer, sim, estava mesmo gravemente. Foi no momento que eu decidi pela primeira vez a contar a minha experiência na Igreja Central de Luanda dos Adventistas do 7º dia. Eu convivia com os espíritos. Existem regras praticamente. Eu era um reptiliano. Era um canal dos espíritos. Reptiliano praticamente são pessoas dependentes de sangue humanas. Às vezes nós acompanhamos aquele filme que demonstra terrores ou vampiros. Aquilo para demonstrar que existem pessoas dependentes de sangue humano. Sangue mesmo humano. E ele sobrevive através do sangue humano. Fazem o quê? Beber mesmo sangue humano. Bebeste muito sangue humano? Com certeza. Essas pessoas são praticamente, eu cresci com um espírito frio e escuro. Quando fala mesmo espírito frio e escuro, não tem remorso de nada. Não tem nenhum sentimento de culpa. Ele não sente sentimentos de culpa, nem remorso. Eles são frios. Onde ele está presente, está mesmo frio. Não tem sentimento, não tem sentimento de nada. Essa é a realidade. Aquele mundo era assim, era cruel, um mundo cruel. Vocês atuavam muito nos hospitais. Aquelas pessoas estão nas camas, moribundas. Você vê a pessoa hoje está bem, mas amanhã ficou grave. Foi aquilo também é o trabalho lá do... Existem níveis também. Existiam pessoas praticamente preparadas para aquele tipo de ação. Cada um agia de acordo com o seu nível, de acordo com o seu chamado. Também ok. Lá do outro lado, sim. Depende de como é que foi
Com certeza. Lá também tem regras e tem nível. E cada nível também tem a sua esfera de ação. E nessa reunião, e lá também tinha governantes, representantes de todas as nações. Representantes angolanos? Sim, praticamente de todos os países. Representantes mesmo de elite. E ela estava a sacrificar pessoas cada vez, praticamente mais sacrifício, mais os anjos também se alegravam. Mais sacrifício, mais as pessoas, mais os anjos também se alegravam, porque quanto mais morte de pessoas inocentes, melhor para aquele reino. E nessa praticamente de sacrificar, veio em mim um sentimento que nunca tive no princípio, desde que eu nasci até aquele momento. Comecei a me perguntar qual é o sentido da vida. Essas são as perguntas que começaram a sair. Qual é o sentido da vida? O feiticeiro não é feliz. Nenhuma pessoa feliz quer ver, nenhuma pessoa feliz deseja ver felicidade em outra pessoa. Sim. Imaginemos que eu seja feliz, eu vou querer a felicidade na outra pessoa. Toda pessoa infeliz deseja a infelicidade em outra. Então essas pessoas são infelizes e ele não vive de uma forma livre. Quando eles dizem que o feiticeiro é livre, é poderoso, é mentira. Ele depende dos espíritos, eles são escravos. No momento que ele é chamado, obrigatoriamente ele tem que sair. Se não sair, ele morre. Os espíritos não são amigos de ninguém. Os feiticeiros do alto nível, a partir do baixo até o alto nível, eles sabem que são escravos. Mas os espíritos, praticamente, os enganam. Eles enganam. E nesse sentimento começaram a nascer dentro de mim, eu comecei a me perguntar qual é a razão da minha existência. Alguns cantavam, eles estão a morrer, mas estão a cantar. Só que essas coisas não apresentam nas mídias. É proibido apresentar. E não pode ter câmera aí para filmar. Olha, cada segundo que passa, parece mentira, mas é uma verdade. Cada segundo que passa, morre mais de uma pessoa fiel a Deus neste mundo. Que a mídia não apresenta, mas é uma realidade. O terrorismo, a guerra são meios criados para a diminuição da população, para praticamente cumprir o que está escrito. Eles implementaram, isso é a nível mundial. Quando mais sacrifício de pessoas inocentes, melhor. Quando mais sofrimento para o ser humano, melhor para eles. Porque as pessoas vão blasfemar contra o Deus do céu. Essa é a intenção. E nessa, estava já aqui em Angola, sim, praticamente, da viagem para Cabinda, em Cabinda tinha alguns missionários foram lá para pregar a palavra de Deus. Só que um cristão consagrado é uma ameaça para um país que é governado por eles. Só uma pessoa consagrada a Deus é uma ameaça para aquele reino. Então, estas pessoas que foram para lá praticamente enviaram alguns mensageiros, alguns feiticeiros para impedir a presença deles lá, mas não conseguiram. Então, numa noite, o Espírito diz, olha, vamos para Cabinda. Você? Sim. Okay. De viagem para Cabinda. Foram como aí para Cabinda? Ok, fui transportado, eles transportam, os anjos transportam. Okay. É simplesmente você fechar os olhos e eles transportam. Lá em Cabinda, só antes de eu mesmo chegar, praticamente eu e os espíritos, antes de nós chegarmos, essa casa estava iluminada. Estava iluminada com uma grande luz, e quem estava por cima dessa casa era um ser que emitia luz própria. Ele tinha luz própria, mas eu conhecia a estrutura de anjos. Ele não era anjo, porque ele não tinha asa, mas ele tinha luz própria, e só a sua beleza, praticamente o seu caráter, a sua beleza encantou o meu ser. Não resistimos àquilo, tivemos que regressar, porque ele dizia assim: não as toque, porque essas são as minhas joias preciosas. Ele disse: não as toques, essas são as minhas joias preciosas. Disse praticamente aos missionários que estavam acampados. Então nós regressamos. Ao regressar para casa, eu perguntei para os espíritos: quem é aquele? Eles disseram que aquele é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo. Eu queria, dentro de mim, praticamente, eu não posso manifestar a eles sentimento de que eu estou triste com eles. Okay. Mas dentro de mim, ele não pode ler os meus pensamentos. Os espíritos, até o próprio Lúcifer também não pode ler os meus pensamentos. E ele também não está em todo lugar, simplesmente está num lugar específico. Então, eu comecei a pensar, comecei a criar curiosidades, começou a nascer dentro de mim desejo de conhecer aquele ser.
querer vê-lo e conhecer pessoalmente. Quem é aquele? Quem é aquele? E queria saber, praticamente em mim também começaram a nascer desejos, pensamentos que eu nunca tinha, desde que tinha nascido até aquele momento. Então, queria conhecer, curiosidade, ansiedade. E uma vez apareceu um jovem chamado Bem-vindo Lar, da igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele começou a pregar da palavra de Deus. Só que ele pregava da palavra de Deus, também falava da minha vida. É como se fosse alguém que contou a ele a minha vida. Eu praticamente dizia, eu ficava atento para ouvir o que ele estava a dizer, mas os meus espíritos ficavam agitados, porque eu não tinha que ouvir cristão verdadeiro. Eu não podia ouvi-lo a falar. E depois de 3 dias, estava agora na minha casa, com aquela ansiedade de querer conhecer aquele ser. Estava deitado, os feiticeiros não dormem quando estão deitados. De repente, eu estava deitado no meu leito e fiquei paralisado. Os espíritos foram expulsos. Apareceu uma luz lá no quarto que estava a iluminar, cada vez aumentava a intensidade. E eu fiquei paralisado. Quando um feiticeiro aparece no quarto de alguém para atacar, ele paralisa todos os membros do corpo humano. Não se movimenta. Só ele não mexe na mente. Ele não tem o poder de mexer na mente, mas eles paralisam todo o corpo, você não consegue se mexer. Ainda que tiver um companheiro de lado para procurar tocá-lo, você não vai conseguir tocá-lo. Amém. Sim, eu estava paralisado e não podia movimentar, meus olhos estavam abertos, ele permitiu a minha visão. Os meus membros estavam paralisados, o que nós fazíamos agora estava a fazer comigo. Então eu entendi, olha, eu já sei que ele não vai mexer na minha mente. Então comecei a olhar para ele e eu fiz a primeira pergunta: sabe quem eu sou? Sabe de onde vou, para onde? Sabe de onde vem, para onde vou? Por que eu existo? Qual é a razão da minha existência? Por que o vazio da minha existência continua a perturbar a minha alma? Porque por causa do vazio que existia na minha alma, isso me incentivava cada vez a fazer mal, para procurar preencher o vazio que o ser humano que havia dentro de mim. Isso era impossível. Então comecei a fazer pergunta neste ser. Só que esse ser, como é que eu dei conta que ele é um ser sobre praticamente alguém superior do que o próprio Lúcifer que eu conhecia? Porque ele lia os pensamentos. Ele começou a responder. Quando ele começou a antes de começar a resposta, ele dizia assim: tenha paz. É como se fossem as palavras dele trouxeram para mim poder. Aquele coração que era frio e escuro foi retirado. O que aconteceu? Eu tive paz desde aos meus 0 anos até os meus 17 para 18. Foi naquele momento a primeira vez a sentir sentimento de paz e alegria verdadeira. Ficaste 18 anos? Sim, na feitiçaria. Naquele momento eu tive paz. E as primeiras palavras que ele pronunciou foi: eu te criei para algo melhor. Foram as palavras que ele pronunciou: eu te criei para algo melhor. Em resposta às perguntas que eu fazia para ele.